Bom, essa videoaula agora vai explicar como fazer a utilização de arquivos que estão no disco em um programa em C. Ou seja, ao invés da pessoa ficar digitando as informações em um programa em C na mão, tem como fazer essa entrada de dados utilizando o quê? Utilizando um arquivo que está no disco, certo? Então, só tem uma coisa para quem tem que saber para começar essa história de arquivo. Vou criar uma pasta aqui, ó. Opa. Novo. Pasta. Vou colocar assim, ó. Aula. Vou entrar nela. Vou criar aqui dentro um arquivo executável chamado meu programa.txt e um outro chamado entrada.txt. Bom, percebam que o arquivo de texto e o executável eles estão onde? Eles estão na mesma pasta. Ou seja, se em algum momento dentro desse código aqui, meu programa.txt, eu fizer a chamada do arquivo entrada.txt somente por, vou só abrir aqui, somente por entrada.txt, isso daqui vai dar certo. Por quê? Porque ele, como ele está na mesma pasta, ele consegue achar. Porém, se eu crio uma nova pasta aqui e coloco arquivos e movo esse arquivo para dentro, eu não consigo mais acessar somente por aqui. Eu vou ter que colocar arquivos barra o nome do meu arquivo, certo? E se esse arquivo tiver, por exemplo, lá em C dois pontos, arquivos e programa, imagina que ele está aqui. Ó, olha ele aqui. Eu tenho que pegar o caminho inteiro aqui em cima, barra entrada.txt, certo? Daí sim eu localizo ele, que daí ele vai lá no C dois pontos, procura tal. Beleza? Então é isso que a gente tem que saber. Bom, deixa eu fechar aqui e vou abrir o C. Bom, criar um novo arquivo, criar aquela estrutura básica de todo programinha em C. Colocar o stdlib só para ele travar a execução do projeto, para a gente poder ver o que está acontecendo. Beleza. Salvar lá na nossa pasta de gravação, C, muda a extensão para C e coloca aula 11. Beleza, então vamos lá. Bom, eu vou vir na pasta aonde está esse aula 11.c, que é nessa pasta que cria o executável, certo? Então eu vou fazer o que? Vem aqui, meus documentos, D, de aula, C, aqui ó, aula 11.c. Como eu não compilei, não gerou o executável. Só vou compilar, ó. Beleza, saiu, ele gerou o executável aqui. Vou criar um arquivo de texto chamado aula 11.entrada.txt. Esse ponto entrada aqui é só para poder ficar tudo agrupado os três aqui por nome, tá? Mas pode dar o nome que quiser. Então vamos lá, eu vou colocar nesse arquivo. Não vou deixar esse arquivo só sem informação nenhuma por enquanto. Então eu vou criar assim, ó, file, que nem igual a gente declara uma variável inteira, quando faz int x, por exemplo, o arquivo é do tipo file.
Então eu coloco file, asterisco, arquivo, certo? Então, aqui eu declarei uma variável inteira. E aqui eu declarei uma variável do tipo arquivo. Bom, agora, eu vou fazer o que? Eu vou tentar abrir aquele arquivo dentro desse arquivo aqui, certo? Então, eu vou fazer o que? Arquivo, né, recebe fopen. Daí eu coloco onde está meu arquivo. Como ele está na mesma pasta, eu vou colocar somente o nome. Certo? Vírgula. Agora, eu tenho três possibilidades aqui. R, ou O, ou A, ou W. O que o R faz? O R é somente para leitura. O A é para eu escrever no arquivo, só que eu também, o que eu tenho lá no arquivo eu não perco, eu vou adicionando. Seria o adicionar. E o W seria apaga tudo que está lá e começa a gravar o que eu tenho agora. Certo? No caso, vamos pegar somente leitura, porque nós não vamos gravar informação. Como é um arquivo de entrada, então R somente por isso daí. Ponto e vírgula. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos testar se isso daqui tá certo. Como que eu testo? Essa função fopen, ele pode me retornar duas coisas. Ou null, ou o endereço de memória do arquivo que ele conseguiu abrir. O null simboliza o que? Simboliza que ele não conseguiu abrir o arquivo. Se não for null, ele conseguiu. Então a gente faz uma verificação aqui, ó. Se arquivo for igual a null, então nós vamos colocar aqui, ó, printf arquivo não localizado, certo? E já pode encerrar o programa com return 0. Se ele não for null, ele continua a execução. Se ele não for null, ele nem vai cair no if. A gente coloca um printf aqui, ó, arquivo localizado, certo? Vamos ver o que vai acontecer. Executando. Olha lá, arquivo localizado. Ou seja, ele veio aqui, achou, abriu o arquivo, achou o arquivo, o retorno aqui dentro do arquivo não foi nulo, por isso que ele não entrou nesse if, e ele achou arquivo localizado. Vamos fazer o seguinte, então, vamos colocar aqui, ó, entrada x. Esse arquivo não existe. Olha lá, ó, entrada x não existe, existe entrada. Então, beleza, vamos executar. Olha lá, ó, é que ele entrou no if e já deu return. Vou colocar um system pause ali dentro também para ele não sair direto. Executar. Olha lá, arquivo não localizado. Ou seja, ele tentou